Essa paraxá, a gente tem o começo das macotas, as primeiras pragas. E Hashem, se ele quisesse, ele poderia ter feito uma única praga e o povo teria ido embora. Mas nossos sábios ensinam que a ideia era para ensinar o Paró, ensinar os egípcios, ensinar a nós. Exatamente. Então a gente fala Zecher Yetziat Mitzrayim no Kiddush, é lembrança da saída do Egito. Então, não é que a gente saiu uma vez do Egito, então mais do que a gente precisa sair do Egito, o Egito precisa sair da gente. E desde a saída do Egito até a vinda de Mashiach, ainda a gente está saindo do Egito. Por isso o Passuco diz que Meitzeitcha Meret Mitzrayim, como os dias da saída do Egito, não foi um dia, ainda a gente está saindo de lá. Então, eu queria pegar hoje o primeiro sinal que o Moshe mostrou para o faraó, foi o da serpente, da cobra, e depois falar sobre o Dam e o Tzfardeia, sobre o sangue e as rãs. E como que isso deu uma lição para eles e qual que é a lição para nós. Então, quando a gente vê o milagre da Mate Aaron, da cajado de Aaron, que se transformou numa serpente, e aí o faraó foi lá e fez igual, então parece que ele ficou meio, sei lá, ficou meio sem jeito, meio sem graça. No final, o cajado de Aaron acabou engolindo deles, mas o que adiantou qual era o objetivo? Mostrar que Deus é grande? Tá, a gente também consegue. Ou talvez a tua magia é um pouco mais forte que a nossa. Mas a gente tem magia, você tem magia. O que você está querendo trazer para a gente? Então, uma explicação muito bonita é a seguinte. Como que o faraó começou a escravidão? Ele começou da seguinte forma. Ele falou, gente, vamos construir o nosso país. Vou pagar bem. Ele mesmo começou a trabalhar, deu o exemplo, colocou a roupa de peão de obra, e foi lá e estava todo mundo junto. E aí, depois de um tempo, ele vira e fala, bom, agora a gente está com recessão, a gente vai ter que diminuir os salários. Sim, ele cortou o salário, foi aumentando a cota, quer dizer, ele viu quanto que eles eram capazes de fazer para ganhar dinheiro, cada tijolo, R$ 1. Bom, então vocês conseguem colocar bastante, então agora vamos manter. Depois ainda ele cortou a matéria-prima, e assim ele escravizou o povo. Então foi de uma maneira gradual. Os nossos sábios, eles trazem que os juros, qual é o nome dos juros na Torá? Nesher. Nesher é as mesmas letras de Nahash, muito parecido com Nahash. Por quê? Como que funciona os juros? É 1%. É só 1%. Vamos olhar de lado de quem está ganhando. É só 1%. Mas como funcionam os juros compostos? São acumulativos. E, de repente, aquilo parecia tão pequenininho, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. É trazido que o veneno da cobra é a mesma coisa. Ela te pica, Deus nos livre, pelo pé, e está lá, uma picadinha, você não sente tanto. Mas ela entra no sangue, e ela vai, aos poucos, vai entrando até que ela entra em todo o sistema, e Deus nos livre pode trazer o contrário da vida. Então, uma dos passos para a gente conseguir fazer com que alguém faça tchuvá, tem que expor a pessoa. Aquela pessoa que te abusou, no silêncio, aquela pessoa que te enganou, e você achou, bom, será que foi isso mesmo? Não. Você fica pensando, será que aquilo que ele fez não, não pode ser. E aí você fica na dúvida, você fica nesse conflito, será que é só imaginação minha ou realmente ele me abusou? Qual que é o primeiro passo? Tem que expor a pessoa, tem que expor as atitudes da pessoa. Esse é o primeiro passo para você mesmo conseguir sair daquilo. Complementa, Arthur, o que você disse? Você concorda? Então, quando a pessoa acha, não tem certeza que foi isso que aconteceu, ou aconteceu de uma maneira secreta, ninguém sabe, ninguém viu, a pessoa fica com muita dificuldade de conseguir superar. Então, o primeiro passo é ele conseguir reconhecer o que de fato aconteceu, e você tem que expor a pessoa, expor o criminoso. Então, a Torá vem e fala, olha, parou, você foi espertinho, você foi como uma cobra, você foi lá e começou a escravizar o povo de uma maneira muito sutil. Mas a gente se não engana. Hashem está de olho em tudo que está fazendo. Está como uma cobra. Essa é uma possível explicação. Fala. Sim. Também a gente pode esquecer que o antídoto para salvar também vem do veneno. Boa. Transformado. Boa. Né? Boa. Então, a forma como você lida também com
maldade, transformação desse entendimento, você pode transformar, né, aquele mal em bem. Escolha. Muito bom, muito bom. O antídoto vem da própria cobra. Então a ideia é transformar, justamente. Se fosse para acabar com o Egito, Deus poderia ter acabado de uma única vez. A ideia foi realmente transformar. A segunda é muito interessante. Para que a praga do sangue? Então a explicação clássica é que o Nilo era a fonte de Parnassá deles, eles encaravam o Nilo como um deus. Então Deus, quando ele vai julgar um povo, primeiro ele julga aquela idolatria deles, aquilo que eles acreditam, mostrando, vamos mudar os seus conceitos. Então essa é a explicação clássica. Tem uma explicação também muito interessante. O que acontece? No começo também do abuso de Paró, o que ele mandou fazer com as crianças? Jogar. E a linguagem que a Torá usa para a gente é que ele mandou as pessoas. Quem tinha que jogar? Não eram os guardas, os policiais. Ele mandou. Então você vê o teu vizinho que deu à luz, fala que você vai fazer um babysitter, vai dar um passeiozinho com um carrinho de bebê, e de repente você fala, não sei o que aconteceu, sumiu. Enquanto isso, você jogou no Nilo. Qual que é a vantagem do crime feito no Nilo? Você não deixa rastros. Está escondido. Se passou, jogou, bom, sumiu. Ninguém sabe, ninguém viu. E você vai agora trazer no tribunal, falar, olha, o que fizeram? Não sei, cadê a prova do crime? Cadê as testemunhas? Olha, lamento, não tem prova. E assim, as crianças, Deus nos livre, iam sumindo. E um virava para o outro, cadê o meu? Cadê o meu? Não sei. E, realmente, ele fez isso de uma maneira esperta de não deixar os rastros do crime. Então, vem aqui a Torá e fala, olha, você não engana ninguém. Olha que todo esse Nilo está cheio de sangue. Bom, essas são as crianças. Lembrando socialmente e culturalmente de Deus, porque você está matando seus filhos. Você está matando seus próprios filhos. Imagina a quebra humana. Sim, sim, sim. E aí, então, o que você faz? A Hashem está expondo. Antes de eu começar a te castigar, eu quero primeiro que você enxergue o que você fez. Você agir de maneira criminosa e de maneira que ninguém pode te incriminar, a Hashem fala, está aqui. Está aqui a prova do teu crime. A Hashem, você não engana. Todo esse Nilo está cheio de sangue. É isso que você fez. E aí Paró começa, opa, achei que eu estava indo bem, achei que consegui enganar. Você vai lá e você expõe o crime dele. E agora, vamos agora um pouco mais a fundo. Quando Hashem, ele manda Moshe ir para até o Faraó fala, quem é esse Deus? Ele abre a carteira dele, abre o álbum de figurinhas dele, ó, tem esse Deus, tem o Corinthians, tem o Palmeiras, tem o Netflix, tem um monte de gente lá, tem um monte de Deus. Mas esse aí eu não conheço, o Criador não faz parte. Tem do vento, tem da chuva, tem do sol. Esse aí, quem é esse Deus que eu vou escutar a voz dele? Então, curiosamente, ele não era ateu. Ele tinha muita fé. Eram pessoas de muita fé. Naquela época, todos tinham fé. A pergunta era em que eles tinham fé. Então, parte do processo que Hashem quer ensinar é, na verdade, ele mudar esse pensamento pagão dele, que existem forças, digamos assim, independentes, e mostrar que existe um único Deus. Por isso, a gente falou antes que a ideia de pegar o Nilo, que era a idolatria dele, que era a fonte de Parnassá, diferente como quando, por exemplo, eles vão chegar em Israel, que depende de você, quando não tem chuva, você é obrigado a olhar para cima, você é obrigado a olhar para o céu, dependente de Hashem. O próprio Faraó dizia, eu sou o próprio Deus, eu fiz a mim mesmo, onde chegou a capacidade dele de egoísmo, egocentrismo, etc. Então Hashem vai lá, castiga o Nilo, e desse próprio Nilo vem a segunda praga. Qual que era a segunda praga? Os sapos, as rãs. Pero ele ficou louco porque não veia por Hashem. Porque ele veia as estátuas. Exatamente. Então, o Deus mais óbvio é o que a gente não consegue ver. Não consegue ouvir, não consegue sentir. Então, essa é a grande dificuldade. Mas a prova da existência dele está aí o tempo todo. Falta você processar isso. E é isso que a Hashem... Então, agora, de todos os animais, a gente vai ver depois animais ferozes. Bom, é uma praga. Peste, morte dos primogênitos. Que praga que é essa, Erran? Que tipo de praga? Tem praga de baratas? Tem praga... Que praga que é essa? Não é conhecido. Eles comiam rã. Fazia parte do... Hã? Uma coisa não natural. Tá certo, é uma coisa não natural, mas a gente chama de pragas. Tá bom, é meio incômodo, entraram nos fornos, entraram na casa, mas você quer mandar uma praga, manda um negócio mais efetivo,
Vai ter, todas as outras têm esse, mata os animais ferozes, ou o quinim que a gente vai ter depois, os piolhos, são coisas que realmente te prejudicam, fisicamente, monetariamente. A rã, o que faz? Barulho? No sé, escuché el otro día, no sé si será verdad, que dice que la locura de él es que batían una raya, aparecía Boa, más. então o Midrash fala, porque a Torá fala que era o sapo. Então, o sapo pode ser a espécie de sapo, ou um sapo só. Então, tem várias explicações a respeito, muito bonitas. Mas o ponto é, quanto mais eles batiam, mais ratos, mais sapos eles multiplicavam. Então, teoricamente, você podia parar de bater nele. Mas quando você está com raiva, você não pensa. Você continua batendo, continua se prejudicando mais, mas eu vou continuar batendo. Mas qual que é o significado dessa praga? Um animal que mal não faz, não é agradável. Então, se a gente for olhar, justamente essa era a ideia. O que significa isso? Você tem animais que são venenosos. Você tem animais que trazem benefício. Pega, sei lá, abelha, etc. E tem animais que são parve. Quer dizer, parve. Claro que eles fazem parte do ecossistema. As rãs, eles comem mosquitos, etc. Estava pesquisando, eles chegam a comer a quantidade de 3 xícaras de chá ou de café por dia de mosquito. Um bom almoço, né? Um bom almoço. Son amigos. Amigos. Bastante proteína. Então, claro que eles trazem um efeito no ecossistema. Mas quando você olha para a rã, aparentemente, o que ela faz lá? Faz nada. Está lá fazendo nada. Representa a aleatoriedade. Aleatório. Estou aqui. O que você faz da vida? Nada. Aliás, por que eles fazem esse canto? Você sabe? Para atrair a fêmea. Tudo, Hashem, tudo é... Tudo... Comer rã, não. Não, de jeito nenhum. Mas ela representa justamente a aleatoriedade. Para que você está aqui? Nada. Por que você veio para esse mundo? Não sei. Comer, beber, dormir. E o que você faz? Você faz bem? Não. Faz mal? Não. Estou aqui. É acaso. É justamente essa que veio do Nilo, que era o Deus do Egito. Deus, ele falou, eu vou te mostrar que mesmo as rãs, sou eu que estou comandando elas. Cada uma delas tem uma função. Uma vai para o forno, outra vai para as camas, outra vai para as panelas. Elas vão estar aqui, cada uma tem uma função. E não só isso, de todas as pragas, essa foi a única que ficou. A Torá fala, Rak, Bayor, Pisharna. No Yeor elas vão ficar como um lembrete. Saíram lá de estar presente em todas as casas de todo mundo, mas elas ficaram, não foram embora. Todas as outras pragas vieram e foram embora. Mesmo o gafanhoto, a Torá fala, veio um vento, porque senão eles iam comer os gafanhotos. Então veio o vento, levou todos eles embora. Então as pragas não deixaram rastros. Essa ficou, porque justamente esse era um dos pontos principais do ensinamento de que Moshe queria passar para o Paró. Nada é aleatório. Você acredita num Deus, que me Hashem, talvez até ele acreditava em Deus, mas é aquele Deus que está lá distante. O meu Deus é quem? Deus do vento, Deus do mar, aquele que eu consigo interagir. O Deus que coordena tudo, tem muita aleatoriedade. Aqui acontecem as coisas no acaso. As rãs vieram dar essa mensagem. Como que a rã entrava dentro da pessoa? Como que entrava? Provavelmente pela boca, pelos orifícios. Mas ele ficava vivo? Ficava vivo lá dentro. Pô, esse é o problema. O problema é ficar pulando. Existia. Então, na verdade, então tem discussão na Gemara como foi exatamente a reprodução delas. Uma se pode dizer que vieram várias no Nilo, outra que era uma que ela expelia várias, ou se outra opinião é que essa rã grande trazia todas as amigas dela. Então tem explicações diferentes de qual que é o significado de cada uma delas. Mas, bom, vamos para a próxima. Então a gente já expôs os truques do Paró, tanto a escravidão, quanto ele ter jogado as crianças no Nilo. E agora a gente começou, então digamos, isso aqui é o surmerá. Vamos expor você. Beleza, agora o que eu faço? Não adianta só você expor ele, agora você tem que dar uma educação. Então, primeiras coisas que você ensina para ele, a aleatoriedade. Agora, que não existe aleatoriedade. Agora, as primeiras pragas da Mitzvardea, os Hartumim de Mitzrayim, os magos do Egito, os feiticeiros do Egito, conseguiram copiar. Que até questionei antes, espera aí, então por que Deus está se fazendo de fraco? Mas a ideia não é se fazer de fraco, a ideia é você dar uma aula gradativa. Ele conseguiu começar a absorver. Então, primeiro ele fala, bom, Deus é mago também. Moshe é mago. Ele é um mago maior que a gente. Não é tão ruim, mas já começa um papo em comum. E aí ele vai crescendo. Que é quando chega na praga dos piolhos, os magos, eles dizem, Etzba Elohim Hi.
Esse é o dedo de Deus. Isso aqui a gente não consegue fazer. Por quê? Por quê? Porque eles eram pequenos demais. Para você conseguir fazer essa magia, que aliás, magia é uma força da natureza, que Hashem proporcionou. Inclusive, esses conhecimentos vieram de Avraham Avinu, quando ele deu para os vários filhos que ele teve com Agar e mandou eles embora, ele passou para eles esse conhecimento. Então, é um conhecimento, digamos assim, das forças da própria natureza. Claro que tem uma imposição de forças maiores que a natureza, mas elas exercem através da natureza. Então, como eu falei, o Paró, ele falou, bom, Moshe Rabbeinu talvez é um mago um pouco melhor que eu, mas é um mago, está usando as forças. O que aconteceu na praga de Quinim que fez com que eles se reconhecessem? Então, no Pshat, o Rashi traz que eles eram muito pequenos, e para que eles possam ter um tipo de controle, eles só têm um tamanho mínimo, que se não me engano é o tamanho de uma adachá, o tamanho de uma lentilha. Então, os Quinim, os piolhos são menores que a lentilha, eles não conseguiam falar, opa, então isso aqui é Deus. Mas, só pelo tamanho? Só pelo tamanho? Então você faz uma praga grande, eu faço uma pequena. O que mudou tanto nessa praga? Então aqui, na verdade, começou agora a lição de maneira mais profunda. Quando a gente falou das coisas, ele mostrou que tem Deus, e Deus ele controla a natureza. Agora, eles estavam acostumados que eles controlavam a natureza. Se eles tinham a capacidade de fazer sapo, de fazer todas essas coisas, então eles tinham uma maneira de controlar, pelo menos achar que estão administrando a natureza. Que, aliás, eles só conseguiram trazer mais sapo, não conseguiram mandar os outros sapos embora. Então, não ajudaram, mas mostraram que eles conseguem fazer igual. E aí chega nessa terceira. O que aconteceu nessa terceira praga? Como que ela ocorreu? As primeiras duas foram através de Aaron, porque Moshe tinha um reconhecimento pelo Nilo que salvou ele quando ele estava na cestinha, então foi através de Aaron. Ele não transformou o Nilo em sangue como um reconhecimento, a Karat Tov, assim também como as fãs que vieram do Nilo. E a terceira, a terra tinha protegido ele quando ele tinha matado o Mitzri, o egípcio. Então foi através de Aaron. Como que foi essa praga? Deus falou para eles pegarem e encherem as mãos com a terra, jogarem a terra por todo o Egito, jogarem para cima, e essa terra se espalhou por todo o Egito. Uma coisa é você pegar o teu cajado, tararam, varinha mágica, virou sangue. Varinha mágica, tararam, veio sapo. Ok? Magia, mágica, sem salabim. Agora eles fizeram uma coisa meio estranha. Não é que eles bateram na terra e de repente veio o quinim. A pessoa jogar para cima não tem muito sentido. Se é milagroso, faz assim. Se não é milagroso, então também não vai adiantar você jogar para cima um pouco de terra, que não vai virar quinim. Essa ação de Moshe e Aaron justamente veio ensinar o conceito de que não somente você pode dominar a natureza, Deus domina a natureza. O milagre e a natureza são do mesmo autor, do mesmo criador. O milagre ele aconteceu através de uma força natural. Você foi lá e você pegou a terra. Você teve um envolvimento, você fez alguma coisa. Só que essa mesma terra se transformou de uma maneira completamente sobrenatural. E a ideia de que Hashem, ele não é apenas, ele é mais forte que a natureza. Ele pode quebrar o natural. Dentro do natural, ele faz o sobrenatural. E aí já é um Deus que eles realmente não conhecem. Poderia até enxergar que tem um Deus que ele é mais forte que o nosso. Eu tenho da chuva, eu tenho do sol, e o teu é mais forte que o nosso. O teu cajado engole a nossa. Tá bom, esse é um nível. Agora ele está dizendo, não que ele é acima. Ele consegue trabalhar com as forças da natureza e com elas mesmo ele faz milagre. A gente vai ter uma coisa dessa parecida quando vai ter barato, o granizo. O que a Hashem vai fazer? É fogo. É granizo, é gelo. E os dois, o fogo aceso com o granizo gelado, vão funcionar juntos. Aonde? Nessa terra. Então não é que vem um fogo muito forte, um granizo muito forte. Os dois, ou seja, Shalom e Mormav, eles fazem as pazes para poder fazer a vontade de Hashem. Então esse, na verdade, é os primeiros passos da educação, que serve não apenas para o Paró, que já morreu, e sim para nós. Primeiro a gente saber de que a gente não pode fazer truques. Tem truques. Hashem, em algum momento, ele vai expor se a gente achar que a gente faz truques. Número 2, a gente saber que Hashem, ele exerce seu poder o tempo todo interagindo conosco. A ideia do Ashgaha Prati. Nada é aleatório, as coisas não estão aqui por acaso. Eles têm um motivo, têm um propósito específico cada uma delas. Hashem presta atenção em cada mosquito, em cada mosca, no vento, na árvore, na folha, em cada detalhe. E não só que ele interage,
a interação dele não é só que ele consegue se esconder na natureza, ele também consegue agir dentro da natureza e fazer as forças opostas. E Hashem, ele mostra isso para a gente, e Bezrat Hashem, que a gente possa enxergar, como no início da Parashá, Hashem, ele fala para os avós, para os patriarcas, eu me mostrei com Shakai, é um nome, digamos assim, mais oculto. Para você, eu vou mostrar Havai, Yud-Kei Vav-Kei, vou mostrar a minha força, é o que ele vai mostrar agora, na saída do Egito, com toda a sua presença, até que vai chegar o ponto que eles vão atravessar o mar, vão falar, Zé que ele veio, Mashiach chegar, Hashem também vai abrir o mar para nós, a gente vai entrar em Eretz Israel, se Deus quiser, na verdade o rio, e a gente vai poder ir para Mashiach, se Deus quiser, ainda hoje. Amém. Mas se la mano entrava dentro do corpo, a pessoa